Cici, um brasileiro apaixonado pelo futebol. Seu Alcebiades Cici, o único filho homem de uma família de 11 meninas, nascido na cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso, chegou à região de Epitácio com 2 anos de idade. Aos 17 já era um especialista em madeira, a principal indústria local. Durante a semana era operador de guindaste, embarcando madeira nas águas do Rio Paraná. Nas horas de folga, fazia o que mais gostava, jogar futebol com os amigos. Inclusive, chegou a ser titular do Atlético de Bataguaçu, cidade vizinha. Aos 28 anos, casou-se com Dona Maria Aparecida, nascida em Venceslau, com quem a genética prevaleceu e teve mais 5 filhas. Apaixonada pelo esporte, o sonho de ser técnico de futebol foi interrompido por uma surdez profunda, resultado dos mergulhos nas águas do majestoso Paraná. No entanto, não deixou seu apego pelo futebol e, corintiano de coração, formou um time de torcedores fiéis, netos e bisnetos, uma tradição de gerações. Aos 84 anos, firme como uma aroeira, uma madeira brasileira, Cici é referência na família pelo seu domínio de tudo que se refere ao futebol. Escolhe técnico, escala jogadores, critica árbitros e analisa os lances principais. Uma enciclopédia viva no assunto. Guarda de memória os nomes dos craques do passado e seus lances geniais. Cici brinca com a sorte. Quando mudar de endereço, lá do outro lado, vai escalar no céu um time de craques insuperáveis. Dunga, o técnico da seleção, que se cuide. Se a CBF conhecer seu Cici, ele perde o emprego. Não tinha meio não existia meio. Mas aí quando mudamos, até as pilhas de rádio daquele tempo eram desse tamanho assim. Então, naquela época, quando meu pai vendeu a fazenda, que mudamos aí para Porto 15, aí que eu comecei a ouvir futebol, coisa que pegou o fanatismo pelo Corinthians, né? Isso aí, se não perdia um jogo, quando tinha jogo em Prudente, aí na coisa, nós íamos em todos os jogos, nós íamos, eram 4 aqui, que todo domingo nós estávamos no campo do Corinthians ou da AP, nós estávamos lá. Então, só que o futebol daquela época era diferente. Naquela época o jogador jogava por vontade, por coisa, não por dinheiro. Jogador profissional, o caso do Lima, do Palmeiras, assinava o contrato em branco. O clube dava o que queria. O jogador jogava por amor ao time. Hoje em dia joga por dinheiro. Ele não tem na coisa, que é corintiano naquele, daí a pouco aparece uma coisa que ele vai, né? Então hoje é completamente diferente. Hoje o futebol evoluiu muito, as táticas até mudaram. Primeiro entrava 11 e ficava os 11 até na 1966 que foi mudar, que veio a regra 3. Mas até 66, não, 76. 70, até 70, as seleções nossas de 70 entrou com os 11 jogadores e terminou com os 11, não tinha a regra 3. Então aí que surgiu as mudanças que fizeram no futebol, mas as mudanças melhorou numa certa coisa, mas dão muitos valores para certos jogadores que no passado não seriam nada. Hoje faz 2 jogos bons, já quer ir para a seleção. Os craques eram mais craques naquela época? A seleção queria, você jogar um craque que nem o Bauer do São Paulo, que nem o Danilo do Vasco, Gizinho do Flamengo. Ele era um craque, ele decidia 9 jogos de cada 10 do time dele. Então, hoje em dia o jogador só quer aparecer individualmente, quer aparecer para a mídia, quer fazer uma coisa, mas não é aquilo que é. Não tem aquele amor por time, não tem aquela raça, vontade de ganhar. O Corinthians chegava a estar perdendo. Chegou a estar perdendo 12 minutos, perdendo de 1-0 por 22 minutos, perdendo de 1-0 para o Atlético Mineiro. Sabe quanto foi? 10-1. E o Cláudio, que cabeceava bem, que te cobrava falta, o Cláudio, quem era? O Cláudio é o maior cobrador de falta que o Brasil já viu, né? O único jogador a marcar 3 gols de falta
em 3 vezes seguidas, contra o Bangu do Rio, 15 de Piracicaba e Olímpia do Paraguai. Cláudio era chamado professor. O São Paulino, então, tinha um medo tremendo. Era falta fora da área, você falava, é gol, o Cláudio marca mesmo. E, inclusive, eu já falei, ele marcou um gol histórico. O Corinthians com 11 jogadores, aquele Mário Viana expulsou 3 jogadores nossos, nós perdemos de 3-1, 3 faltas no Luizinho, 3 gols do Cláudio de falta. Nós com 8 jogadores viramos o jogo. Então, o futebol daquela época, o jogador jogava com aquela vontade, aquela raça, aquela pegada, porque gostava do clube que ele estava. Ele não tinha nem troca de jogador, o jogador ficava quase 10 anos num clube só. Hoje, não dá nem para você falar a escalação de time nenhum, porque muda todo jogo. Verdade que o senhor lembra a escalação da Copa de 50? Lembro. Quem era? Lembro da Copa de 50, Castilho, 50, né, você disse? 50. Castilho, peraí, Barbosa, Augusto e Rafanelli. Barbosa, Augusto e Juvenal. Barbosa, Augusto e Juvenal. Bauer, Danilo e Bigode. Friaça, Zizinho, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. O 50 não foi campeão. De 54 já foi diferente, né? 54. 54 já foi, já entrou o Djalma Santos. Então, de 54 foi Castilho, a Djalma Santos, Pinheiro, Brandãozinho e Nilton Santos. Bauer Didi, Julinho, Índio, Humberto e Maurinho. O senhor conheceu algum jogador profissional, assim, Vários deles, inclusive, até aqui em Epitácio, quando eles já vieram fazendo o time das férias, aí eles conversavam com muitos. Mas em São Paulo mesmo, eu sendo corintiano, tive a honra de falar com o ídolo do Palmeiras, que era o Valdemar Filme. Com o Bedão Catani também, que hoje os palmeirenses dizem que o Marcos foi, não, o maior goleiro do Palmeiras foi o Bedão Catani. Chegou a passar 9 jogos sem tomar gol. O senhor já recebeu até homenagem pelo seu fanatismo pelo Corinthians? No Corinthians? O senhor recebeu uma vez uma homenagem, não, né? Pelo contrário. Fui no campo do Palmeiras, fui muito bem recebido. Até eu não sabia porque naquela época chamava de Jardim Suspenso. Muito bem recebido. Esse o Bedão Catani ouviu falar que ele perguntava para coisa, ele mandou, vai mostrar para a senhora. O campo do Palmeiras chamava Jardim Suspenso porque embaixo era um túnel, a grama era só isso aí. Drenava, a água caía embaixo. Aí, na outra semana, foi com o Luiz no campo do Corinthians. Disse que não era dia de visitação, não podia entrar. O Luiz deu aquela bronca tremenda, falou, esse homem mora na divisa do Mato Grosso, é corintiano, vem aqui, vocês não... Aí um homem ia saindo com a pastinha, me chamou e falou, chefe, corintiano? Ó, deu o cartão. Aí eles me entregaram, não, você não. Aí foram mostrar tudo, mas naquele tempo o Parque São Jorge também não tinha nada, só o jardim, só o Parque São Jorge é bonito que tem, é só como é que chama? Cobertura? Não, a cobertura do ginásio, só o ginásio só, que é bonito. O restante, o campo não vale nada, na beira do Rio Tietê, em São Paulo. Então, no campo do Corinthians eu não recebi nada. E a camisa autografada? A camisa autografada eu recebi como o maior corintiano que deputado, nem eu estava aqui. Fizeram uma enquete aí para ver e eu estava fora, ganhei autografada pelos Sócrates, todos os jogadores do Corinthians. Eu ganhei, quando eu cheguei, o Braulio Venaz, você ganhou a camisa do Corinthians, você ganhou a camisa autografada, você fez... Então, eu me orgulho disso, que na verdade, eu acho que na hora que eu morrer, vou dar a última palavra Corinthians, né? Mas eu sempre entendi muito de futebol. Eu falo sempre para a esposa que discutir futebol
e política, eu entendo os dois. Esse aí, o que eu não entendo, eu me fico de lado. Mas de política e futebol, eu entendo a fundo. Não tenho vergonha de discutir com ninguém. Se não fui técnico de futebol, por causa de ter perdido o ouvido. Se não fosse, eu era técnico. O técnico não ensina jogador nenhum a jogar futebol. O técnico ensina o jogador a jogar em conjunto. Porque se um é melhor do que o outro, se ele for jogar individualmente, é só aquele que joga. Então, em conjunto, os conjuntos, as jogadas ensaiadas para coisa, o jogador saber que são 11, aqueles 11 você se entender. Saber posicionar, saber fazer, corrigir naquele e enxergar as falhas do próprio time dele num jogo e do adversário lá para ele explorar aquela falha do adversário. Então o técnico não é muita gente que o técnico não ensina ninguém a jogar. A única vantagem do técnico é que o jogador é obrigado a obedecer o profissional. Porque se ele reclamou, o técnico disse, se você é empregado, você joga, é empregado do clube, eu também sou, mas sou só chefe. E os netos? Seus netos são corintianos? Neto. Olha, o neto foi um ídolo. Os seus netos são corintianos? Meus netos. Seus netos? Todos eles corintianos. E tem algum que é mais corintiano? Tem o Tiaguinho que é mais corintiano, é o herdeiro. Talvez seja mais fanático até que eu. E vai ser o herdeiro das suas relíquias. Ele vai ser essa foto do Corinthians, campeão de 1954, do quarto centenário, que eu doei para ele, porque em 54 só se eu estou na seleção de São Pedro, né? Então essa foto eu dei para ele, que ele, se em 2054, se o Corinthians foi campeão, ele fala, eu tenho de 100 anos atrás. O meu era do meu avô. Então, todo livro onde o Corinthians foi, que eu pudesse ir, eu ia. E pudesse ir, nem sempre eu dava, porque nem sempre não tinha condições, né? Mas nesse ponto não... E o senhor montaria aí uma escalação do time do passado? Sei de todos os times, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, de 47 a 50, quando não mudava. O São Paulo jogava com Gírio, Savelli e Regané, Baú, Rui Noronha, China, Ponce de Leão, Leônidas, Remy Teixeirinha. O Corinthians era Bino Domingos da Guia e Aldo, Peliciar, L. Aleixo, Cláudio Milani, Servílio, Nenê e Rui. O Palmeiras, Obertan, Caieiras e Turcão, Og Moreira, Túlio e Valdemar Filme, Lula, Arthurzinho, Oswaldinho, Lima e Canhotinho. O Santos era Robertinho, Artigas e Expeditos, Nenê da Conta e Alfredo, Odair, Antoninho, Nicásio, Vasconcelos e E do Rio o senhor não conhece ninguém? A Portuguesa de Esporte tinha um timão. Caxambu, Lourico e Nino, Luizinho, Manuelão e Hélio, Renato Pinga segundo, Nininho Pinga primeiro e Simão. E do Rio de Janeiro não tem ninguém? Do Rio de Janeiro o Vasco era Barbosa, Augusto e Rafanelli, Eli, Danilo e Jorge, Tesourinha, Maneca, Isaías, Lelé e Chico. Depois entrou em Pojucã, e Chico. O Botafogo era Oswaldo, Gerson e Sarno, Arati, Bob e Juvenal, Paraguai, Geninho, Helena de Freitas, Otávio e Vinícius. O Flamengo era Luiz Borracha, Nilton e Norival, Biguá, Bria e Jaime, Vevé, Zizinho, Pirilo, Jair e Esquerdinha. Esses são os 4 times do Rio. E tinha o fenomenal era o River Plate da Argentina. Dava 7 jogadores titulares da seleção argentina naquele tempo. E quando jogava com o fabuloso Carrizo no gol, né? Era Carrizo, Vargas, Rodrigues, Iacono, Rossi, Ramos, Rei Moreno, Di Stefano, Labruna, Lostou. Era uma verdadeira máquina de jogar futebol, né? Admirável. Ele está fazendo uma
Agora, para finalizar, o senhor podia fazer uma seleção atual hoje, montar. Olha, eu sendo corintiano, eu ponho o goleiro, não ponho o goleiro do Palmeiras. Ele é regular, tem uma regularidade muito grande, apesar do Cássio, debaixo do gol, ser mais jogador que ele. Mas o Cássio tem um defeito crônico, não sabe devolver a bola de jogo. Esse Plácido é muito, eu faria com ele e o Daniel Alves, os dois que eram do Corinthians, não porque era do Corinthians, eles se entendiam perfeitamente, o Felipe e o Gil, ele não era aqueles caras, mas era uma dupla de área que entrosou, ficou perfeito. Agora eu punha Luiz Gustavo, Ilha, o Renato Augusto e Elias. O ataque era Neymar e Coutinho. Porque não tem os outros atacantes que entrou lá, tem altos e baixos. Vai na aqueles ali tem altos e baixos, vai não faz. E o senhor acompanha diariamente o esporte? Eu acompanho. Agora não estou com a TV sem a TV cabo, mas por causa da arrumação da casa, estou sem a TV cabo, mas agora estou ouvindo só a Globo. Quando tem um jogo muito duro, eu vou lá no Natalino. Mas na TV a cabo o senhor acompanha tudo que pode, até o esporte do mundo inteiro. Acompanho. De futebol, se eu pudesse, se eu não tivesse perdido o ouvido, eu estava no meio do futebol. Eu te garanto que eu tinha arrumado num time, não vou dizer em São Paulo, nunca no time de São Paulo, do Rio, mas arrumado num time do anterior, eu seria técnico no time do anterior. O caso, todo mundo fala em técnico. Eu falo, o que eu digo, até o moço ali que é corintiano não vai achar que é um absurdo. Dos técnicos novos, nenhum sabe arrumar o time igual o Narciso. O Narciso arruma o time que ele sabe posicionar o time, sabe fazer na coisa, mas não tem nome. Narciso é de qual time? Aquele que foi do Santos primeiro. Ele sabe arrumar o time, ele sabe. Acontece que muitas que ele pega um time que os jogadores não têm a mínima condições técnicas, que ele levar aquele time lá em cima não tem condições, ele reposiciona bem, mas o time tem alimentação, não tem. Mas se ele pegar um time novo, eu pegava uma Portuguesa de esporte, que todos os clubes de São Paulo gostam da Portuguesa. A Portuguesa é o time mais fácil de ser administrado. Corinthians emprestava jogadores daquele time de base para a Portuguesa, o São Paulo emprestava, o Santos emprestava, o Palmeiras emprestava. Ele pegava aquela turma de novo, pegasse um Narciso lá dentro e levava a Portuguesa lá em cima. No entanto, ficam comprando jogadores velhos, acabados, que não tem mais. Mas o senhor vai acompanhar até o fim da vida o futebol? Bom, depois vai continuar. Acho que já está no sangue. Isso já está no sangue. Só que tem uma coisa, eu vou ver um jogo de futebol, eu vejo o jogador do time adversário que é bom, o fanático de tudo não olha só o time dele. Não olha do adversário, porque o adversário tem uma estratégia. Eu fui no Piauí, quando eu estava no norte, aí eu fui em como é que chama? Parnaíba, na cidade de Beira-Mar. Eu assisti um jogo no domingo, eu vi um meia esquerda de coisa, era um craque, né? Era um craque, não errava um passe, tinha nada perfeito. Eu fiquei 8 dias lá e fomos numa festinha lá, o menino que era de lá da coisa falou, aquele que você falou que joga. Aí eu cheguei e perguntei para ele, ô moço, por que com o futebol que você joga, por que você nunca tentou a sorte fora? Ele falou, o senhor assistiu? Eu falei, assisti no domingo. O senhor não é daqui? Não, contei. Aí ele me disse assim, olha, desde o meu avô já era funcionário do Estado. Eu sou funcionário do Estado. Eu tenho medo de sair, não fracassar, e aí eu perco tudo. Então nasceu ali e se acabou ali. Mas basta você ver os timinhos do Nordeste que vem aí, tudo arrumadinho, tudo bom. Mas não tem nome, é difícil.
É difícil, naquele tempo para levar o epitácio era ativa, que o primeiro jogador profissional de epitácio aqui jogou 10 anos no Nacional de São Paulo, porque essa empresa que fez estrada de ferro chamava São Paulo República, que fez a Sorocabana. Então o Nacional de São Paulo era deles. Esse Damasceno trabalhava, era radiotelegrafista aí, foi para o Nacional, jogou 10 anos no Nacional. O segundo profissional daquele de Epitácio foi o irmão do Zico Bueno, Elias Bueno. Jogou no Curitiba de Prudente, aí quebrou a perna, teve que imputar a perna. Então aí depois saiu vários, Jesus, o melhor até. Mas surgiu Jesus, que ainda estava morando aqui em Epitácio. Aí Jesus, saiu aquele outro que até parece que suicidou, morreu, no lateral direito, bonzinho. Sabe, Adoilson, esse Adoilson jogou em vários clubes depois aqui. Surgiu vários jogadores. E para finalizar, o que o senhor diria para os amantes do futebol pelo mundo? O que o senhor diria para as pessoas que gostam de futebol em relação ao futebol do Brasil? Para acabar, assim, para deixar uma mensagem. O futebol hoje está mal administrado. Os administradores hoje, ele não anda olhando o clube, ele anda para ver se pega um grande patrocinador, que aquilo vem dinheiro a tampas, ele emprega como quer. O bom administrador, se for o São Paulo é o time mais bem administrado, agora entrou um presidente ruim, mas o São Paulo há muitos anos que é bem administrado. E o Corinthians, desde o seu Evangelino, pegou, agora que foi pegar um presidente mais ou menos, aquele outro que construiu o estado lá, esses dois foi mais ou menos, mas o Corinthians pegou vários presidentes ruins. O Matheus era aquela ignorância, aquela coisa lá, até chegou a falar, agradecer lá para a coisa que nós agradecer a Brahma que deu a Antártica que deu, nós já agradecemos a Antártica pelas Brahmas que ele mandou para nós. Hoje está as duas juntas, mas naquele tempo era tudo diferente. Então, mas assim, para acabar, vale a pena torcer pelo futebol? Vale a pena torcer pelo futebol? Não ser torcedor. Ser torcedor de ir nos estádios e torcer e tudo mais. Fazer essa baderna, eu sou contra a torcida uniformizada. Eles não vão para torcer, eles vão para medir força e para aparecer na televisão. Nem que seja apanhando, mas eles querem aparecer. Então eu sou contra essa, mas ainda vale a pena você ir no estádio, aquele lugar que se ia primeiro com a família, com criança, com tudo, era bem recebido. Hoje em dia, todo mundo tem medo de levar a família para assistir um grande jogo, porque os baderneiros vão brigar lá dentro, não. Mas então, obrigada, foi bom falar com o senhor e vamos torcer pelo futebol do Brasil. Vamos.